Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Então nós já tivemos hoje de manhã um culto abençoado, né? Já estou fazendo a segunda viagem hoje, né? Porque daqui em casa é uma viagem. Vai e volta, vai e volta. Mas como nós cantamos aí, como a minha esposa falou aqui na ministração, tudo que fazemos para a glória de Deus, né? E Deus tem uma palavra para a igreja nesse domingo. Eu já falei hoje de manhã que essa palavra ela é uma palavra profética. Profética porque o salmo que eu vou meditar nele é um salmo profético, e também porque Deus tem me incomodado a respeito dessa palavra. Ela veio a mim assim de forma surpreendente. Eu estava ouvindo uma ministração na televisão, e lá no meio, a pessoa que estava ministrando, ela apenas citou esse salmo. Ela colocou dentro da ministração o Salmo 116, já vou adiantar para que vocês possam ir abrindo. E eu só ouvi o Salmo 116 e algumas frases que ele usou desse salmo, e aquilo começou a incomodar o meu coração. E se for para dizer hoje, eu não me lembro de nada mais do que o pastor falou naquela ministração, né? Mas Deus continuou me incomodando justamente com esse salmo. E o que essa palavra quer trazer para nós? Aquilo que Deus já há algum tempo vem falando ao meu coração e vem me incomodando, já desde o ano passado. Eu tenho sentido assim um incômodo e Deus me ministrando no sentido de que o seu povo precisa buscar uma intimidade maior com Deus. Deus está dizendo: o meu povo precisa me conhecer melhor, o meu povo precisa se comprometer mais com o reino. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja começa a sofrer uma perseguição muito grande. Talvez nós não tenhamos percebido isso, né? Ninguém foi preso ainda no Brasil, ninguém foi martirizado por declarar que é cristão. Mas a perseguição que nós estamos sofrendo, ela está vindo hoje de forma diferente. O cristianismo está sendo banalizado. As pessoas estão zombando de nós, estão zombando de Deus. Eu ouvi uma mensagem essa semana de uma entrevista desse radialista que morreu essa semana, e ele fazia esse comentário a respeito do ministro da Ciência e Tecnologia que foi escolhido, porque esse ministro ele é cristão, ele participa da Igreja Universal. Ele diz como que um governo de um país laico pode colocar no Ministério da Ciência e Tecnologia uma pessoa que acredita num livro que conta historinhas onde uma serpente fala com uma mulher. Então isso é uma agressão contra o reino de Deus. Isso é perseguição, isso é banalização, isso é zombar daqueles que acreditam na palavra de Deus, daqueles que acreditam em Deus. Isso é perseguição ao cristianismo. E às vezes nós não estamos percebendo isso. E tem um outro vídeo desse mesmo jornalista fazendo uma brincadeira quanto à volta de Cristo, né? Muitos devem ter visto isso aí nas mídias. Infelizmente, esse cidadão só é digno de pena, né?
quero aqui dizer que o que aconteceu com ele foi... O que aconteceu com ele pode acontecer com um cristão, pode acontecer com qualquer um, né? Mas ele sempre se declarou ateu, né? Mas eu estou dizendo isso porque o Salmo, ele vai dizer justamente isso, aquilo que nós vamos refletir nessa noite. Vamos ler o Salmo 116. Todo mundo já abriu aí sua Bíblia. Então, o Salmo 116 nos diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, de veras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o teu nome. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Pai, na disposição, Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos mostrar, Senhor. Usa-me, Deus, como um canal para que a Tua palavra chegue à Tua igreja. Abra os ouvidos espirituais, o coração das pessoas que aqui estão, Deus, para que possamos nesta noite, Pai, sairmos daqui, Deus, comprometidos com o Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, este Salmo 116, inclusive a Bíblia aqui não traz a autoria deste Salmo. Alguns estudiosos o atribuem a Davi, mas a maioria deles acreditam que esse salmista possa ter escrito esse salmo bem antes de Davi, ainda no período dos juízes, logo depois que o povo de Israel chegou à terra prometida. Mas isso não vem ao caso quem escreveu, quando que foi escrito. Mas todos os estudiosos que eu pesquisei, que eu busquei pesquisar sobre esses salmos, eles colocam que o salmista aqui está escrevendo esse salmo depois de ter passado por uma enfermidade muito grave. Pelo que ele coloca aqui no início, nos primeiros versículos. Ele inicia o seu salmo declarando o seu amor a Deus. Ele diz: eu amo o Senhor.
E ele também diz por que ele ama o Senhor. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu hei de invocá-lo todos os dias que eu viver. Então nós percebemos que é uma pessoa de fé realmente. É uma pessoa que acredita realmente naquilo que ele está escrevendo, porque ele começa dizendo: eu amo o Senhor. E eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações, Ele ouve o meu clamor, Ele inclina os seus ouvidos para mim. E aí ele continua dizendo: porque laços de morte me cercaram, e angústias do inferno. Não sei como está aí na sua tradução, mas ele está dizendo assim: eu estive no inferno, eu passei pelo inferno. A gente sempre costuma usar essa frase, quando a gente está numa situação muito difícil. E é isso que o salmista está dizendo aqui: laços de morte me cercaram. Então ele só pode ter passado por uma aflição muito grande, por uma enfermidade muito grande. E ele diz: e angústias se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livre a minha alma, porque compassivo e justo é o Senhor. Então essa é a oração que o salmista está fazendo no início desse salmo, uma declaração de fé, uma declaração de alguém que experimentou o poder de Deus, uma declaração de alguém que experimentou a graça de Deus, uma oração de alguém que foi tirado do inferno, como ele mesmo disse: eu estive numa situação de inferno, o meu sofrimento, a minha angústia era tão grande. Mas o que eu quero mesmo levar a igreja a refletir nessa noite está a partir do versículo 12. Depois de fazer toda essa oração, toda essa dedicação a Deus, lá no versículo 12, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por tudo que tens feito em meu favor? Quer dizer, ele não se contentou só em declarar o seu amor a Deus, ele não se contentou só em exaltar o nome de Deus por palavras, mas ele faz uma pergunta a si mesmo. Ele diz: o que darei eu ao Senhor por tudo o que Ele tem me feito? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Dizer assim: o que eu posso dar ao Senhor, além das minhas palavras, além das minhas declarações? E o salmista continua dizendo lá no versículo 13, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Ele está dizendo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então o que o salmista está dizendo aqui? Eu tinha lido esses salmos já várias vezes, e nunca tinha me atentado para essa declaração. Ele diz: eu tomarei o cálice do Senhor e invocarei o seu nome. Então o cálice, ele tem um sentido dentro da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. O cálice, ele é muito usado na liturgia dos judeus, do judaísmo, e o cristianismo também ele traz isso pelo próprio Cristo. Então o cálice da salvação significa vocação, cálice significa missão, compromisso, entrega, renúncia. Cálice significa tudo isso.
Então, quando o salmista está dizendo: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, ele está dizendo: eu entregarei a minha vida a Deus. Por isso que os estudiosos acreditam que esse salmista ele passou por uma enfermidade. Ele reconhece que Deus devolveu a sua vida novamente. E se foi Deus quem devolveu a sua vida, a vida não pertence mais a Ele. Essa vida pertence a Deus. Então é isso que ele está dizendo. A partir de agora eu viverei para Deus. Então o cálice ele tem esse sentido. O próprio Cristo, momentos antes de cumprir a sua missão, ele diz para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém seja feito conforme a tua vontade. Então essas palavras de Jesus nos dão autoridade para dizer então que cálice realmente é missão. Porque quando Cristo faz essa oração, ele está dizendo: Pai, se for possível, afaste essa missão, ou afaste o sofrimento pelo qual eu terei que passar. Mas nós percebemos também que Jesus diz: porém seja feita a tua vontade. Jesus se colocou numa posição de servo. Jesus se colocou numa posição na sua declaração de que Deus, o Pai, era Senhor sobre sua vida. Quando ele diz: porém seja feita a tua vontade e não a minha. Em outro texto também da palavra de Deus, ali em Lucas, no capítulo 19, versículo 23, esse texto da oração de Jesus está em Mateus 26, 39, se você quiser anotar. Jesus também diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: quem quiser beber do cálice que eu vou beber, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz, precisa me seguir a cada dia. Em uma outra passagem, também no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 22, nós conhecemos essa história, quando a mãe de Tiago e de João vem até Jesus e diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, que os meus filhos possam estar um à sua direita, outro à sua esquerda. E o que Jesus responde? Isso não compete a mim. Mas ele pergunta a Tiago e João: vocês serão capazes de beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês serão capazes de renunciar suas vidas para me seguir, para poder estar do meu lado na glória? Vocês serão capazes de passar pelo que eu vou passar? Jesus está dizendo: eu não sei se vocês vão estar um à minha direita e um à minha esquerda, mas uma coisa eu sei: se vocês quiserem estar comigo na eternidade, vão ter que beber do cálice que eu vou beber. Então, beber o cálice da salvação é envolver-se na obra de Deus. Beber o cálice da salvação é comprometer-se com Deus. Quando o salmista está dizendo aqui: beberei do cálice da salvação, ele está dizendo: não basta eu ficar aqui exaltando o nome de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: não basta nós virmos à igreja, não basta nós reunirmos aqui e louvarmos a Deus.
nós precisamos fazer alguma coisa a mais. E o salmista ele diz isso aqui também no versículo 14. Ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Então são três coisas que ele está dizendo: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Então essas três coisas, elas estão unidas, ou seja, fazem parte de um mesmo processo. Beber do cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. O que nós podemos entender por isso? É simplesmente eu orar a Deus? A palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocar é chamar a Deus para fazer parte da nossa vida. Invocar a presença de Deus é nós sermos tomados por Deus, sermos possuídos por Deus. Eu vou usar até aqui um exemplo de um outro lado que costuma invocar, lá no centro espíritas, quando os pais de santo, as mães de santo invocam os espíritos, e elas ficam possuídas pelos espíritos. Os espíritos falam através dessas pessoas. Invocar o nome de Deus ou invocar a Deus, para nós que somos cristãos, é a mesma coisa. É nós sermos governados por Deus. É Deus ser o nosso dono. Quando o salmista está dizendo: eu vou invocar o nome do Senhor, ele está dizendo: eu vou me colocar debaixo do senhorio de Deus, e Deus será Senhor sobre a minha vida. E depois ele conclui dizendo que vai cumprir os seus votos perante o povo. Cumprir os votos não é fazer promessas, Se Deus me curar, eu vou andar 500 quilômetros, Ou se Deus curar o meu filho, vou deixar o cabelo dele crescer, depois vou cortar, levar em tal lugar, Muita gente costuma fazer isso. O que o salmista está dizendo aqui é que aquilo que ele professou a Deus, cumprir os nossos votos. Quais são os nossos votos hoje dentro do cristianismo? É quando eu declarei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É quando eu confessei os meus pecados, é quando eu me arrependi dos meus pecados, e quando eu fiz a oração de confissão e de entrega a Cristo. Quando eu declarei que Jesus é Senhor sobre minha vida. É isso que o salmista está dizendo aqui. Cumprir os votos. Ele diz: cumprirei os meus votos na presença do povo, do meu povo. Ele está dizendo: eu vou fazer isso em público. Aquilo que nós vamos fazer aqui no próximo domingo, o batismo. O batismo é um cumprimento do seu voto, da sua oração. Você vai declarar publicamente que Jesus é Senhor sobre a tua vida. Cumprir os teus votos é você não ter vergonha de dizer: eu sou cristão. É você não ter medo, não ter vergonha de dizer: eu acredito nesse livrinho aqui, onde uma serpente fala com uma mulher, porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso é cumprir os seus votos. Eu acredito. Tive um professor no seminário que ele disse: eu acredito
que Jonas foi engolido por um peixe, porque a palavra de Deus diz isso. Mas se a palavra de Deus dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditava, porque é Deus quem está dizendo, e eu acredito em Deus. Quando nós cremos numa pessoa, nós cremos naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. É isso que o salmista está dizendo. Eu creio. Quando ele declara que ele ama o Senhor. Paulo também vai falar sobre o cálice da bênção, o cálice da salvação. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e está passando para eles algumas orientações, algumas coisas que eles vinham fazendo de errado, e Paulo está instruindo, e ele faz essa instrução usando como exemplo o cálice da salvação. Ele usa aqui o termo o cálice da bênção. Versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Quer dizer, aquilo que nós fazemos quando nós nos reunimos como igreja, quando nós participamos da ceia do Senhor, por acaso não estamos bebendo do cálice da salvação que o próprio Cristo bebeu? Por acaso não comemos do pão que o próprio Cristo declarou: isto é o meu corpo? Como que nós podemos sair daqui para fora e beber do cálice do mundo? Ele diz aqui, o cálice do demônio. Como que nós podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Como que nós podemos participar da mesa do Senhor e aceitarmos calados que o nome do Senhor seja zombado? Ou que nós mesmos, como cristãos, sejamos motivos de chacotas, de piadas? É isso que Paulo está dizendo. O que estava acontecendo em Coríntios era que muitos participavam dos cultos, depois participavam dos cultos aos ídolos. Nós não temos ídolos hoje declarados, imagens, mas criamos muitos ídolos no nosso dia a dia. Entregamos nossa vida a Jesus e servimos a ídolos. Servimos aos nossos desejos, aos desejos da carne. Servimos a nossa vaidade e tantas outras coisas.
Então, meus irmãos, a palavra de Deus nesta noite está convidando você a refletir sobre o que nós estamos fazendo no reino de Deus ou com o reino de Deus. Qual é o nosso comprometimento com Deus? Não estou falando com a igreja, estou falando com Deus. O meu dia a dia. Quando eu vejo alguém atacando o cristianismo, atacando a Deus, eu consigo ficar quieto, eu consigo ficar, eu não digo reagir, bater nas pessoas, mas lá dentro, no meu íntimo, no meu coração, ficar indiferente ao que está acontecendo ao nosso redor. O que nós poderemos dizer hoje, dentro das palavras do salmista, quando ele diz: o que darei ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Alguma vez você já se fez essa pergunta? Alguma vez você já refletiu sobre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Em situações que você estava, que Deus tem te tirado destas situações? Nós vamos participar hoje da ceia do Senhor. Jesus, ele quis, antes de beber o cálice, ele quis instruir e deixar o mandamento para os seus discípulos e para cada um de nós. Quando ele institui a ceia, quando em volta de uma mesa com seus discípulos, ele usa justamente o cálice. Quando a palavra diz que ele tomou o cálice com vinho, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, porque esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Com esse gesto, Jesus está selando a nova aliança com o cálice. O mesmo cálice que o salmista está dizendo aqui: eu beberei do cálice da salvação. Ou seja, eu invocarei a presença de Deus sobre a minha vida. Eu quero desafiar você nessa noite, ao participar da ceia, que você possa realmente, antes deste momento, fazer uma reflexão. Quantas vezes você já participou da ceia? Quantas vezes você veio aqui tomar o pão e o vinho simplesmente como um ritual? Que a partir de hoje você possa ter um entendimento de que tomar o cálice da salvação é envolver-se na obra de Deus. Que beber o cálice da salvação é declarar: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, Deus governa a minha vida. Jesus disse: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus possa ser feita em nossas vidas.
que nós possamos ter esse entendimento, entendermos que quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando que Deus é Senhor sobre nossas vidas. Faça essa pergunta agora a você: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito em meu favor? Que darei eu ao Senhor? Arrependa-se dos seus pecados, das suas falhas. Este é o momento de você declarar a Deus as tuas fraquezas. Quantas vezes, Senhor, eu neguei esse cálice da salvação? Quantas vezes, Senhor, eu participei da ceia apenas como um ritual, sem o entendimento de que esse mandamento que o Senhor deixou foi para que nós pudéssemos trazer à memória aquilo que Cristo fez em meu favor, em teu favor, em favor de cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, abençoe, Pai, nossas vidas. Aumente, Senhor, a nossa fé, para que, a exemplo do salmista, nós possamos declarar que nós o amamos, Senhor, mas declarar publicamente, Deus, que nós o amamos porque nós cremos que Tu és um Deus que ouve a nossa voz. Tu és um Deus que fala com os Teus filhos. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que tem nos tirado de situações de angústia, de sofrimento. Tu és o Deus que tem trazido paz ao nosso coração. Deus não quer uma troca de favor com seus filhos. Deus não quer alguma coisa de você, Deus quer você. Deus quer o teu coração, a tua vida. Salmo também lá no versículo 15 ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha que declaração o salmista está fazendo. Eu tinha lido várias vezes esse salmo e não compreendia como que pode ser precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como que Deus pode se alegrar com a nossa morte? Mas depois de meditar em todas essas palavras, eu tive o entendimento que Deus realmente Ele se alegra com nossa vida e Ele se alegra com nossa morte. Porque quando um santo, quando um filho de Deus está partindo desse mundo, Deus se alegra, porque esse seu filho estará junto dele para a eternidade. E certamente Deus se entristece com a morte do ímpio, porque é alguém que Deus amou e que não vai estar junto dele na eternidade. Então Deus se alegra sim com a morte dos seus santos.
porque Ele sabe que a nossa vida eterna não é aqui, mas é junto dEle. E todas as vezes que Ele recolhe um dos seus santos, Ele se alegra, porque esse já está junto dEle, Ele não perderá mais. E eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que Deus possa se alegrar no dia em que você partir. Que Deus possa se alegrar, que possa haver festa no céu no dia em que eu partir, que cada um de você. É difícil entender isso, dizer isso, mas é uma realidade. Porque certamente há festa no céu quando um santo é chamado, é levado desse mundo. Deus se alegra porque é mais um filho que vai estar com Ele na eternidade. E que eu e você possamos ser contados entre esses que vão alegrar o coração de Deus com a nossa vida aqui, sim, mas também com a nossa partida. Por isso vamos beber o cálice da salvação nesta noite, entendendo tudo isso, porque o nosso Deus nos ama, que nós possamos declarar que nós o amamos. Nesse espírito, eu convido você a participar da ceia nessa noite. Podemos nos aproximar da mesa do Senhor. Podemos nos aproximar, tomarmos do pão, do cálice, depois todos juntos, na mesma fé, no mesmo compromisso, que nós possamos participar desta ceia. Amém? Podemos ver. Jesus, céus e